Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Gratos a Deus, estamos aqui para estudar mais um tópico das nossas lições, a lição de número 18. Em primeiro lugar, que Jesus esteja abençoando a cada um, a cada amigo, a cada irmão, a cada interessado no estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando essas lições maravilhosas, cujo o tema da lição, a justificação pela fé e santificação, durante esses 3 meses, e a lição de número 18, que traz como título, Vai e não peques mais. As palavras que o Senhor Jesus usou com uma pessoa, que serve para a humanidade toda. O verso áureo diz que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então nós vemos aqui que temos neste mundo 2 classes de pessoas: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que transgridem. Ela usa a expressão aqui, o versículo, que é escravo do pecado, ou seja, como Jesus disse, nesse mundo há 2 senhores, ao príncipe da paz, o rei da eternidade, e ao príncipe do mal, o inimigo das almas. E cada um decide de que lado vai estar. Por isso que fala escravo, é uma criatura do pecado. A primeira questão diz: qual foi a recomendação de Cristo à mulher acusada pelos fariseus? Essa história está registrada, um fato real que aconteceu lá no capítulo 8 de João. Se lemos o capítulo inteiro e lemos os primeiros versículos, iremos ver a história de uma mulher que foi acusada, foi trazida ali a Jesus. E Jesus, aqui no versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E temos a nota no Desejar de Todas as Nações, na página 462, que vem também explanando sobre essa questão. Isto foi para ela o início de uma nova vida de pureza e paz, devotada ao serviço de Deus. No reerguimento dessa alma caída, operou Jesus um milagre maior do que na cura da mais grave enfermidade física. Curou a moléstia espiritual e traz a morte eterna. Essa arrependida mulher tornou-se um de seus mais firmes seguidores. Com abnegado amor e devoção, retribuiu-lhe a perdoadora misericórdia. Em seu ato de perdoar a essa mulher e animá-la a viver vida melhor, resplandece na beleza da perfeita justiça o caráter de Jesus. Conquanto não use de paliativos com o pecado, nem diminua o sentimento da culpa. Procura não condenar, mas salvar. O mundo não tinha senão desprezo e zombaria para essa transviada mulher, mas Jesus profere palavras de conforto e esperança. O inocente se compadece da fraqueza da pecadora e estende-lhe a mão pronta a ajudar, ao passo que os fariseus hipócritas denunciam. Jesus lhe recomenda: vai-te e não peques mais. Maravilhosa aí essa leitura, explicando que Jesus ele veio realmente para salvar e não para condenar a ninguém. Esse maravilhoso Deus que nós temos no ato de perdoar essa mulher. E aqui nós vemos que esse ato, ela se tornou uma discípula, uma seguidora de Jesus, ali ajudando na obra, nesse ministério de salvar almas. Então isso é um exemplo a ser seguido, algo realmente que mostra o plano da redenção na vida das pessoas. A segunda questão: se fomos crucificados com Cristo,
poderemos cometer pecados conhecidos. Lá vamos ver que está escrito em 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Isso, né? Então, aqui um comentário também no Caminho a Cristo, na página 51, diz que doravante não sois mais de vós mesmos, foste comprado por preço, não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por estes simples atos de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Sois agora uma criança nascida na família de Deus. E Ele vos ama como ama seu próprio Filho. Também sexto testemunho para a igreja, na página 91, diz que quando alguém renuncia o pecado, que é a transgressão da lei, sua vida é posta em harmonia com essa lei, caracterizando-se por perfeita obediência à mesma. Isso é obra do Espírito Santo. Então, a pessoa que se converte a Cristo, ela tem de parar de transgredir a lei de Deus, ela para de pecar. A transgressão. Jesus ele veio salvar, perdoar as pessoas e salvar as pessoas do pecado, não no pecado. Ninguém vai ser salvo no pecado, transgredindo, ou seja, roubando, matando, o que contém ali em toda a lei de Deus. É por isso que então, se formos crucificados com Cristo, não podemos estar cometendo pecados voluntários. Não que a pessoa que se converte, ela não venha cometer um pecado involuntário. Não, mesmo assim, mesmo sendo involuntário, é um pecado que ele deve se arrepender, confessar e deixar. É uma mudança, uma transformação no caráter que deve ocorrer. A questão de número 3 diz que como deve ser a nossa oração dia a dia. Podemos com isso cometer erros? Vamos ver o que a Bíblia, a Sagrada Escritura, nos diz. Lá em Salmos 19, versículo 12, diz que quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Aí vamos ver o que a notinha diz em Primeira Mensagem Escolhidas, na página 360, e também no livro Atos dos Apóstolos, na página 560 e 561. Quando nos revestimos da justiça de Cristo, não temos nenhum prazer no pecado, pois Cristo está trabalhando conosco. Poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Não se podem corrigir os erros nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Não sabemos quão terrível será a nossa luta no dia seguinte. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso. Nenhum ponto a que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Então está aí, através da leitura, uma explicação maravilhosa, dizendo que poderemos sim cometer erros, mas odiaremos o pecado. Então, esses erros são falhas que nós podemos ter devido à nossa aprendizagem que tivemos desde lá da infância, os costumes deste mundo. Mas nós temos que nos reeducarmos, porque se somos novas criaturas vivendo para Cristo, esses erros tem que deixar. Pode ser uma falta de paciência, algo. Vamos citar um exemplo. Tomar o nome de Deus em vão. Nós vemos muito isso no nosso cotidiano, e podemos cometer isso quando alguma
acontece alguma coisa, a gente diz, ah, meu Deus, ou ah, Jesus, de forma involuntária. Isso é tomar o nome do Senhor em vão, isso é pecado, é transgressão da lei. Então, se temos esse costume, nós temos que deixá-lo, temos que nos reeducarmos, porque os pecados foram que crucificaram o nosso Redentor. Então, o que trouxe tanto sofrimento ao Filho de Deus, nós temos que ter repulsa contra essas coisas. A quarta questão: quem escreveu a lei na tábua do coração? Vamos ver o que está escrito lá em Jeremias, em 31, 33, e Hebreus, de 10 a 15 a 17. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Amém. Então está aqui, registrado na Bíblia quem é que escreve, o nosso Deus, o Espírito Santo, escrevendo em cada coração, a lei de Deus, a lei que é uma lei de amor, não é nenhum sacrifício, nada. E a notinha vem nos ensinando aqui, em Patriarcas e Profetas, na página 372, a mesma lei que fora gravada em tábuas de pedra, aquelas que foram dadas ali a Moisés, é escrito pelo Espírito Santo nas tábuas do coração. Em vez de cuidarmos em estabelecer a nossa própria justiça, aceitemos a justiça de Cristo. Seu sangue expia os nossos pecados. Sua obediência aceita em nosso favor. Então o coração renovado pelo Espírito Santo produzirá os frutos do Espírito. Mediante a graça de Cristo viveremos em obediência à lei de Deus. Escrita em nosso coração, tendo o Espírito de Cristo, andaremos como Ele andou. Maravilhoso essa explicação, sobre a lei. Não que a lei nós iremos usá-la como uma justiça própria, não. É a justiça de Cristo. Mas nós temos que estar em harmonia com esta lei para não pecarmos mais. Vamos agora para a pergunta de número 5, que traz aqui 2 questionamentos. Há perigo do cristão cair da experiência? O verdadeiro crente que busca a perfeição cristã terá o pensamento de que está destituído da natureza pecaminosa? Vamos ler alguns versículos aqui da Palavra de Deus que vai nos ajudar a responder essa questão. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida estar de pé, olha que não caia. 2 Coríntios, no capítulo 10 também, versículo 12, porque não ousamos classificarmos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmo. Mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo estão sem entendimento. É o apóstolo aqui falando sobre essa questão. Em 1 João, no capítulo 2, e versículo 1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então aqui nós temos, através que nós aprendemos esses versículos, que o cristão ele pode sim cair. Por isso que fala, tome cuidado. Se ele vier a cair, tem um advogado. Então, nós não podemos ter a ideia que não. Você se converteu a Cristo, agora você não vai pecar mais. Não vai acontecer, não vai ter mais essa natureza pecaminosa. Isso é uma mentira. E outra coisa que nós podemos também, não podemos ter na nossa vida, não, mas eu
posso continuar pecando porque eu tenho um advogado. Também não funciona assim. Nós temos que ter raiva, ódio do pecado e nos santificarmos a cada dia de nossas vidas. Vamos ler o que diz a notinha no livro Caminho a Cristo, na página 72, também um trecho do Atos dos Apóstolos, na página 62, e uma meditação olhando para o alto, na página 47. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper esse laço, escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar e orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, pois que estamos sempre na liberdade de o fazer. Ao verem o vasto alcance de seus reclamos e compreenderem que ele opera como perscrutadora dos pensamentos e intenções do coração, não se presumirão de estar sem pecado. Se dissermos que não temos pecados, diz João, não se excluindo de seus irmãos, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há ninguém, por mais zeloso que possa ser, em lutar para fazer o seu melhor, que possa dizer, eu não tenho pecado. Aquele que disseste isso, estaria sob o perigoso engano. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Como então podemos escapar da acusação, pesado, posto na balança e achado em falta? Daniel 5:27. Devemos contemplar a Cristo. A um infinito custo, ele se dispôs a ser o nosso representante nas cortes celestiais, nosso advogado perante Deus. Então aqui as notas vêm comentando a resposta de como que, se dissermos que não temos pecado, nós somos o quê? Mentirosos. Mas isso também não dá, como eu disse, desculpa para se ficar pecando, Então a pessoa que é um ladrão, conhece a Cristo, ele deixa, ele não pode continuar pecando. E outras falhas, se a pessoa tem o costume de mentir, ele tem que deixar. Mas se ele vier a mentir, ele vai ao advogado, confessa, se arrepende e tem uma nova vida. A sexta questão: que providência é tomada quando alguém desliga-se de Cristo? Vamos ler Salmos 51:12 e Provérbios 24:16. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então está aí, Então mesmo que a pessoa venha a cair, o nosso Deus nos sustenta, nos ergue, Sempre está com a sua mão para levantar todo aquele que caia. Diz o Caminho a Cristo: aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo reconhece que seu caráter é imperfeito e sua vida faltosa, e chegam ao ponto de duvidar de seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer: não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não, Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Diz o amado João: essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. E não esqueçais as palavras de Cristo: o mesmo Pai vos ama. João 16:27.
Ele deseja atrair-vos de novo a si e ver refletidos em vós a sua pureza e santidade. Então, que maravilhoso texto, né? Quando nós achamos que não tem mais jeito, que nós não temos situação, né? Que sempre estamos transgredindo, caindo, né? E fala, não, esse não tem, não, para Deus não é nada impossível. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Então nós temos que manter sempre ligados nessa esperança, deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente. Nosso coração, quando a Bíblia cita coração, é a nossa mente, sempre trabalhando conosco. Questão de número 7. Como são produzidos os frutos de uma pessoa enquanto estiver justificada? Aqui na Bíblia, em 1 João, no capítulo 3, e os versículos de 4 a 6, e o versículo 9 nos diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. E bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, e qualquer que não peca não ouviu e nem conheceu. E o versículo 9: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque ele é nascido de Deus. E vamos ler no livro Santificação, na página 12, né, o comentário sobre esta pergunta. O homem sadio, que está em condições de atender as vocações da vida e que dia após dia se dedica a seu trabalho com um espírito alegre e uma saudável corrente de sangue em suas veias, não chama a atenção de todos aqueles a que encontra para a sanidade de seu corpo. Saúde e vigor são as condições naturais de sua vida e, portanto, ele raramente se lembra que está desfrutando de tão rico dom. Assim se dá com um homem verdadeiramente justo. Ele anda inconsciente de sua vontade e piedade. O princípio religioso tornou-se o motivo de sua vida e conduta. Ele é tão natural produzir frutos do Espírito como para a figueira produzir figos ou a roseira carregar-se de rosas. Não é isso, né? Isso é o que ocorre, né? É de um ato voluntário, quando o Espírito Santo trabalha, quando Cristo entrou no coração, entra em nosso coração, no coração de uma pessoa, que os frutos ele produz involuntariamente, né? Que lá brota do seu coração, porque ele sabe que ele, seguindo a lei de Deus, tendo bons atos, ele sabe que ele está agradando a Deus. Ela faz uma comparação também com a saúde, né? É o mesmo caso. A pessoa que está trabalhando com uma boa saúde, ele não nota isso, né? Que, claro, tudo isso provém de Deus. A pergunta de número 8. Que influência exerce o justo? Vamos ler em 2 Coríntios, no capítulo 2, e o versículo 15 e 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto que nós são salvos como nós que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Isso. Então, o versículo aí nos ensina que nós podemos ser uma influência tanto para o bem quanto para o mal. No livro de Santificação, na página 13, diz que todos que entram na esfera de sua influência percebem a beleza e fragrância de sua vida cristã, ao passo que ele próprio está inconsciente desta. Visto estar ela em harmonia com seus hábitos e inclinações, ele ora pedindo luz divina e ama andar nessa luz. É a sua comida e bebida, fazer a vontade de seu Pai Celestial. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Contudo, não se orgulha disto, nem parece ter disto consciência. Deus sorri para os humildes e meigos que seguem de perto as pisadas do Mestre. Os anjos são atraídos a eles e apreciam demorar-se ao seu redor.
eles podem ser passados por alto como indignos de consideração por aqueles que alegam exaltadas realizações e se deleitam em tornar preeminente em suas boas obras. Mas os anjos celestiais curvam-se amavelmente sobre eles e são como uma parede de fogo ao seu redor. Olha que maravilhoso, né? Quando a pessoa exerce uma influência para o bem, né? Para que possa servir de exemplo para as outras pessoas. O que diz aqui o finalzinho da leitura, que os anjos celestiais curvam-se amavelmente sobre eles. Não é para eles, é sobre eles, né? E são como uma parede de fogo ao seu redor, ou seja, proteção, né, para aquela pessoa que está fazendo bem, né, para a humanidade. Então, maravilhoso comentário aqui. A última pergunta agora dessa lição maravilhosa, pergunta de número 9. Como é a experiência diária na santificação? A Bíblia que traz em 1 Coríntios, no capítulo 15 e o versículo 31. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E temos o comentário do livro Caminho a Cristo, na página 70, e Atos dos Apóstolos, na página 560. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto vossa primeira tarefa. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vontade de Cristo. A santificação não é obra de um momento, de uma hora e um dia, mas da vida toda. Não se alcança com um feliz voo dos sentimentos, mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Então, uma bela explicação aqui desta leitura desses dois livros, né? A parte desses dois livros, né? Então, é diariamente uma consagração toda manhã, pedindo o auxílio do Espírito Santo, que possa estar trabalhando, nos guiando a todo momento do dia. E isso dura a vida toda. Nós sabemos que a Bíblia fala que o inimigo, né, o diabo está ao nosso derredor como um leão. É sempre nos tentando, jogando as suas setas malignas, né, para que possamos transgredir. Porque ele sabe que se nós transgredirmos a lei de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então por isso que nós precisamos, a cada momento, estarmos pedindo a Deus, né, que Ele nos guie, que possamos ter um caráter renovado, né, um espírito de santificação, né, que possamos, através dessa lição maravilhosa, né, realmente seguir o conselho, ou podemos dizer uma ordem, né, que Jesus deu àquela mulher, né, de ir e não pecar mais. Porque o céu é feito de pessoas, terá pessoas que aqui foram pecadoras e deixaram o pecado. Então que Deus possa abençoar cada ouvinte, a cada pessoa que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelos canais da nossa página, da igreja, que possamos estar compreendendo essa lição e dar o devido valor. É o meu desejo e oração a todos, que a paz do Deus de Israel esteja com todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições.
Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.